Olá, irei fazer essa videoaula sobre os multímetros. Explicar sobre as funções das escalas, a forma correta de utilizar e os cuidados básicos. Vamos lá? A primeira coisa que gostaria de falar é sobre a bateria do multímetro. Ela deve estar sempre em boas condições de uso, pois se estiver fraca, poderá afetar nas medidas. Portanto, sempre que aparecer no visor o aviso de bateria fraca, que fica aqui geralmente no canto esquerdo, ela deverá ser substituída imediatamente para evitar erros nas leituras. Vamos agora aos bornes de entrada. Esse terceiro borne aqui de baixo, escrito COM de comum, nele deverá ser sempre conectada a ponta de prova preta. Como o próprio nome diz, comum, a ponta de prova preta vai ser sempre comum a todas as medidas nesse terceiro borne aqui. Esse primeiro, onde está escrito 10 amperes, ele vai ser usado somente na escala de corrente de 10 amperes. Todas as demais escalas e medidas, a ponta de prova vermelha deverá ser conectada nesse segundo borne aqui. Agora vamos falar sobre as escalas. Aqui estão as escalas de tensão contínua, simbolizadas por um V maiúsculo, com um tracinho e 3 pontinhos. Em qual escala deve ser colocada? Deve ser colocada sempre uma escala que seja maior do que a tensão que eu quero medir. Vou dar alguns exemplos aqui. Para medir essa bateria, por exemplo, que tem uma tensão nominal de 3,7 volts, vou ligar o multímetro e colocar na escala de 20 volts, pois é maior do que os 3,7 nominais que eu quero medir. Com o multímetro ligado na escala correta, agora eu vou pegar a ponta preta, encostar no negativo e a vermelha no positivo. E como podemos ver, a medida é realizada, 4,25 volts. E se eu inverter as pontas, colocar a ponta vermelha no negativo e a preta no positivo, a medida é feita do mesmo jeito, com a diferença de que vai aparecer o símbolo de tensão negativa. Isso é muito útil para identificar polaridade em algum circuito que não sabemos onde está o positivo e o negativo. Agora irei medir a tensão dessa bateria de 9 volts. Como sei que a tensão máxima é aproximadamente 9 volts, posso continuar nessa mesma escala de 20 volts. Como podemos ver no visor, a medida é realizada. Agora eu vou medir a tensão dessa pilha de 1,5 volts. Como ela é de 1,5, eu posso colocar na escala de 2000 mV, que é maior do que 1,5 volts. No visor aparece 1560 mV, que é igual a 1,56 volts. E o que acontece se eu medir uma tensão maior do que a escala selecionada? Vamos ver? O multímetro está na escala de 2000 mV, ou seja, pode medir uma tensão máxima de 2 volts. E eu vou medir essa bateria que está com aproximadamente 4,2 volts.
Vemos que no display aparece um dígito 1, que significa I de infinito, quer dizer, eu ultrapassei a tensão máxima suportada pela escala selecionada. Um detalhe importante é que eu tenho que ter cuidado com isso, pois se a tensão medida for muito maior do que a escala selecionada, dependendo do multímetro, das proteções que ele tem, ele pode ser danificado. Nesse caso do exemplo aqui, como é pouco maior, não tem problema, apenas não vai ser realizada a medida. A próxima escala é a de tensão alternada. Estou aqui com 220 volts em tensão alternada. Vou selecionar a escala de 750, que é maior do que 220. E conectar as pontas de prova. Podemos ver o valor medido, 212 volts. A escala de corrente alternada tem a simbologia de um V maiúsculo seguido de um símbolo de corrente alternada, uma senoide. A próxima escala é a de resistência, essa circulada em azul. Ela tem como símbolo a letra grega ômega. Estou aqui com um resistor de 47 kΩ. Vou selecionar a escala de 200 kΩ, que é maior do que o resistor que eu quero medir, e conectar as pontas. O valor é mostrado no display, 46,4 kΩ. Uma coisa muito importante é que eu nunca devo colocar minhas mãos nas pontas de prova durante a medida, pois a resistência do meu corpo e das minhas mãos pode alterar o valor medido. Estou agora com um resistor de 390 kΩ. Se eu tentar medir nessa escala de 200 kΩ, nada vai acontecer, porque 390 é maior do que 200. Sendo assim, eu tenho que mudar de escala, colocar na de 2000 kΩ. Agora sim, a medida é feita. Agora, com um resistor de 100 ohms, vou colocar na escala de 200 ohms. Agora, um resistor de 10 ohms. Uma coisa importante quando eu quero medir resistência muito baixa, como é esse o caso, nessa escala de 200 ohms, é porque as próprias pontas de prova do multímetro têm uma resistência, que eu devo descontar da medida. Para fazer isso, eu junto as duas pontas, espero estabilizar a medida, e vejo o valor de resistência das próprias pontas. Após eu fazer a medida que quero, eu devo descontar esse valor do valor aferido. Aqui vemos 10,6, 10,5, menos os 0,4 ohms das pontas de prova, então resistência de 10,1 ohm. Aqui, como podemos ver, eu estou segurando em uma das pontas, mas não é problema, porque a outra eu não estou tocando. A próxima escala é essa que tem o símbolo de um diodo. Ela deve ser utilizada para medição de dispositivos semicondutores. Aqui eu estou com um diodo comum de silício. Com a escala selecionada, vou colocar a ponta vermelha no anodo e a preta no cátodo.
É mostrado no display o valor da queda de tensão do diodo em milivolts, no caso 519 milivolts. Agora com um outro diodo, dessa vez um diodo Fast Recovery, que tem uma queda de tensão menor do que o diodo comum. Podemos ver no display 402 milivolts. Agora um duplo diodo Schottky, que tem uma queda de tensão menor ainda. Essa escala também poderá ser utilizada para a aferição de continuidade. Por exemplo, se eu quiser testar se um fio está bom ou uma chave, dá para saber através dessa escala. Alguns multímetros nesta escala possuem também um bip, que apita quando o valor é bem baixo, indicando que há continuidade. A próxima escala é a denominada HFE. Ela serve para medir o ganho de transistores bipolares. Nesta escala será utilizado esse conector aqui para conectar o transistor em teste. Estou aqui com um BC327, um transistor bipolar PNP. Temos aqui em cada orifício marcado qual terminal ele corresponde. Aqui vou colocar o transistor deste lado, que é o lado correspondente PNP, com os respectivos terminais nos orifícios, base, coletor e emissor. Podemos ver então no display o fator beta do transistor, 202 aproximadamente. Estou agora com um BC546, desta vez NPN. Vou colocar do lado correspondente NPN. Podemos ver no display o fator beta deste transistor, 343. A próxima escala é a de corrente contínua. Estou aqui com uma fonte de 12 volts e uma lâmpada. Como essa lâmpada consome aproximadamente 0,6 amperes, vou escolher a escala de 10 amperes, que é adequada. Nessa escala específica, eu tenho que colocar a ponta vermelha no borne onde está escrito 10 amperes. Para medição de corrente, o multímetro deve ser ligado em série com a carga. O negativo da fonte está ligado diretamente ao negativo da lâmpada e o positivo vai passar através do multímetro. Vou colocar a ponta vermelha no positivo da fonte e a preta no positivo da lâmpada. Como é baixa tensão, não tem problema eu encostar nos fios. A lâmpada acende e no multímetro podemos ver a corrente medida, 0,68 ampere. Se eu inverter a posição das pontas de prova, colocar a preta no positivo da fonte e a vermelha no positivo da lâmpada, a corrente é medida da mesma forma, com a diferença que o símbolo negativo aparece, indicando que a corrente está no sentido inverso. Agora uma lâmpada de maior potência.
1,86 ampere. Nas demais escalas de corrente, 200 mA, 20 mA, 2000 microamperes e 200 microamperes, o borne escolhido deverá ser o segundo, onde está escrito miliamperes. Esse primeiro borne é exclusivo para a escala de 10 amperes. Agora vem uma dúvida. Por que eu devo escolher uma escala menor se uma maior também vai medir? E a resposta é, porque quanto menor a escala, mais precisa ela fica. Por exemplo, na escala de 20 volts, podemos ver que existem 2 dígitos depois da vírgula. Se eu aumentar para a escala de 200, fica somente um dígito após a vírgula. Na escala de 1000, nenhum dígito após a vírgula. Então, quanto menor a escala, mais precisa ela é. Portanto, eu devo escolher sempre a menor escala possível que seja maior do que a medida que eu quero fazer. Agora vamos falar sobre o multímetro analógico. Primeiro, os bornes de entrada. A ponta de prova preta vai aqui no borne denominado COM, de comum. A vermelha vai no borne positivo. Em praticamente todas as medidas, as pontas de prova vão ficar conectadas dessa forma. Aqui acima temos mais um borne, escrito Output. Esse borne serve para medidas bem específicas e tensão alternada, onde essa tensão tenha um nível DC. Neste borne, ele possui um filtro que retira o nível DC e mede somente a tensão AC. Porém, ele é usado somente em casos específicos que tenham esta situação. Aqui as escalas são bem parecidas com o multímetro digital. Aqui temos as faixas DCV, que é para tensão contínua, ACV, tensão alternada, DCMA, que é para corrente contínua. Temos aqui as escalas de X1 a X10K, que são para resistência e semicondutores. E temos essa escala aqui, onde está escrito Buzz, que é para continuidade. Agora irei medir uma pilha de 1,5 volt. Irei utilizar a escala de tensão contínua de 2,5 volt, que é maior que 1,5. A escala que irei olhar aqui no galvanômetro é essa preta, DC, que é contínua, volt. Como eu coloquei na escala de 2,5, eu vou me guiar por esses números aqui mais embaixo. 250, que equivale a 2,5, 200, 2, 150, 1,5 e assim por diante. Vou conectar a ponta de prova vermelha no positivo e a preta no negativo. E como podemos ver, o ponteiro mostra aproximadamente 1,5 volt. Diferente do multímetro digital, no analógico eu não posso inverter as pontas de prova, pois se fizer isso, a tendência do galvanômetro é deflexionar ao contrário, o que pode danificá-lo. Agora irei medir 220 volts em corrente alternada. Vou selecionar a faixa ACV de 250 volts. Irei conectar as pontas de prova. E como observamos, o ponteiro do galvanômetro indica aproximadamente 220 volts.
Agora irei medir corrente contínua na faixa DC mA em 0,25 A. Estou aqui com uma pequena lâmpada ligada numa bateria e vou fazer a corrente passar através do multímetro. Assim como tensão, eu não posso inverter as pontas de prova. A corrente tem que passar no sentido correto para que o ponteiro do galvanômetro não deflexione no sentido inverso. Vou colocar a ponta vermelha no positivo da bateria e a preta no positivo da lâmpada. E como podemos ver, o galvanômetro indica uma corrente de aproximadamente 65 mA. Agora irei demonstrar a medida de resistência. Estou aqui com um resistor de 100 ohms e as escalas de resistência são essas, de X1 a X10K. A escala no galvanômetro é essa primeira de cima, onde tem o símbolo de resistência, a letra grega ômega. Irei colocar na escala X10 e o multímetro analógico tem uma diferença do digital. As escalas de resistência precisam ser zeradas toda vez que são selecionadas. Para isso, após selecionar a escala correta, eu junto as duas pontas de prova e ajusto nesse potenciômetro até que o ponteiro marque exatamente zero. Caso eu coloque no máximo e mesmo assim o ponteiro não consiga chegar no zero, significa que as pilhas já estão fracas. Toda vez que eu mudo de escala, esse ajuste precisa ser refeito. Ajuste realizado, agora irei medir o resistor. Como podemos ver, o ponteiro está indicando aproximadamente 10 na escala. Como está na escala X10, eu pego o valor mostrado pelo galvanômetro e multiplico pela escala. 10 vezes 10 é igual a 100 ohms. As escalas de resistência também servem para medir semicondutores. Com uma diferença no multímetro analógico em relação ao digital, que no analógico, a tensão fornecida nas pontas de prova nas escalas de resistência é com a polaridade invertida, ou seja, o positivo está na ponta preta e o negativo na ponta vermelha. Estou aqui com um diodo comum de silício. Irei realizar o teste dele agora. A escala selecionada é a X10. Como a tensão nas pontas de prova é invertida, para polarizar diretamente o diodo, vou colocar a ponta preta no anodo e a vermelha no cátodo. Como podemos observar, houve condução. Nessa escala, denominada LV, podemos ver a queda de tensão do diodo. Polarizando inversamente, não deverá haver condução. A escala X10K possui uma característica bem interessante. No multímetro analógico, nessa escala, a tensão fornecida nas pontas de prova é de 12 volts. Com essa tensão mais alta, torna-se possível identificar certas fugas em semicondutores que no multímetro digital não é possível. A última escala é a denominada buzz, que é a escala de continuidade. Ela serve para identificar fios rompidos e chaves com defeito. Quando unidas as pontas de prova, o multímetro emite um bip sonoro.
E essas são as principais funções dos multímetros analógicos e digitais. Lembrando que as funcionalidades podem variar de multímetro para multímetro.